meios de se tornar mais como Cristo. Amém. A meta das disciplinas é de ajudar a pessoa a ser mais como Cristo, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. E eu não estou recomendando cada disciplina. Estou simplesmente dizendo, pelas épocas, pessoas que queriam ser mais como Cristo seguiram vários dessas disciplinas. E eu imagino que nós, a maioria de nós, as disciplinas principais que nós seguimos seria a frequência aos cultos, o estudo bíblico, orações, talvez alguns praticam o jejum. Nós trabalhamos por Cristo. Agora, eu tenho a pergunta aqui que recebi no chat e estou com problema de entender essa pergunta, mas eu vou dizer eu vou responder aquilo que eu acho que é a pergunta. O presbítero, quando ele aceita ser presbítero, aceita um serviço que realmente é uma disciplina também. Eu acho que, por ser presbítero, eu sou uma pessoa melhor do que se não fosse presbítero. Não porque ser presbítero me faz melhor. O presbítero é um homem como qualquer um, mas aquele serviço que eu faço, os problemas que eu procuro resolver, o conforto que eu preciso dar. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou um homem melhor porque eu sou presbítero, por causa do serviço que eu faço. Eu tenho um irmão em Cristo aqui na minha cidade que ficou com problema de coração. Há uns anos atrás, ele fez cirurgia, abriram o peito e fez a cirurgia, e ele passou anos e estava bem. Ele foi para a China como missionário, depois voltou, depois de vários anos, para a nossa cidade. Ele começou a ter problemas novamente com o coração. E ele foi no hospital, o médico disse que ele precisava fazer essa mesma cirurgia outra vez. Foi no hospital para fazer e fez. Enquanto estava aí, sofreu trombose. Trombose. Ele sofreu trombose. Eles não conseguiram dissolver aquele trombose. E finalmente a coisa ficou tão ruim que os médicos disseram: vamos precisar cortar seus 2 pés. E fizeram isso. Imagine, você vai no hospital para coração, você conserta o coração e sai do hospital sem nenhum pé. Acontece que ele está no meu grupo
que eu cuido na minha congregação, eu creio que eu sou o homem melhor porque sou presbítero. Por quê? Porque eu estou tão próximo a esse irmão, tão envolvido no sofrimento dele, tão tocado por esse irmão que tinha 2 pés como eu, que andava melhor que eu, que é muitos anos mais jovem que eu e agora não tem pés. Sendo o presbítero do grupo no qual ele pertence na minha congregação, me fez um homem melhor. Está me entendendo? O presbítero não é melhor que os outros, mas ele tem experiências como presbítero que lhe faz melhor. E eu podia contar outras histórias assim. Mas no presbítero, no presbitério, eu tenho que me submeter aos outros presbíteros. Eu não posso ir no púlpito qualquer domingo e fazer qualquer aviso que eu quero fazer, dizendo que os presbíteros vão fazer isso. Eu só posso fazer parte do presbitério e é um tipo de equipe e eu sou sujeito a essa equipe. Bom, isso trata do serviço. Eu falei do confissão, letra J, o culto e adoração é uma disciplina e, francamente, eu acho que é uma das disciplinas mais importantes. Quando uma pessoa começa a faltar no culto, eu me preocupo. Normalmente é sinal que a pessoa está perdendo o interesse ou que tem algum problema na sua vida. Mas o culto e a escola dominical são disciplinas e são boas disciplinas. Agora, muitas vezes nós descobrimos que estas 2 disciplinas não são suficientes para nós. E buscamos outras maneiras de crescer em Cristo. E eu estou mencionando várias maneiras de crescer em Cristo e chegar a ser mais como Ele. Letra K seria buscar conselhos. Buscar conselhos. Ou dos presbíteros ou dos bons amigos dentro da congregação. Letra L. Celebração é uma forma de disciplina. Eu creio que é muito importante a celebração. A celebração realmente, quando celebramos uma coisa boa, nós estamos imitando a Jesus. Onde é que ele tornou a água em vinho? Casamento. Um casamento. Coisa boa. A maior Casamento. festa. A Feliz. maior festa, não é? E quando ele visitou na casa dos seus amigos, o que é que ele fez normalmente? Comeu. Ele comeu. Como é gostoso isso. Então, celebração é uma disciplina.
a pessoa que se afasta da igreja. Vai no culto, vai na escola dominical. Hoje vamos ter um almoço para a igreja inteira e essa pessoa nunca participa desse almoço. Eu acho que está perdendo uma oportunidade de crescer e ser a imagem de Jesus. A humildade é uma disciplina. A humildade é uma disciplina. A comunidade é uma disciplina. Nós somos uma comunidade. A ênfase no Novo Testamento é que a igreja, os cristãos, são uma família. E talvez família seja uma a palavra melhor aqui do que comunidade, mas a ideia seria a mesma. Participar da família. Isso fortalece uma pessoa e ajuda uma pessoa a ser como Cristo. Letra O. Diariamente se entregando completamente a Deus é uma disciplina. Jesus diz que nós deveríamos nos entregar diariamente. E fazer isso é uma grande prática espiritual. O evangelismo também é uma disciplina. Eu aprendo coisas quando eu evangelizo que eu não aprendo de outra maneira. As pessoas me fazem perguntas que são novas, porque essas pessoas são novas. E eles me refrescam por suas perguntas. Outra disciplina, e vocês vão dar risada aqui, mas é importante. Outra disciplina é o descanso. O descanso. Às vezes, uma pessoa... Eu vou pegar o que acho que foi... Quem é que perguntou se às vezes nós não podemos levar a ideia de uma disciplina longe demais? Foi você, Zé Luiz? Foi Ranieri Vieira. Ranieri foi. Ranieri que foi. Lógico, nós podemos levar o descanso a um extremo. Mas nós podemos levar o trabalho a um extremo. Eu me lembro muito bem, um jovem, um pouco mais jovem que eu na época, não, um pouco mais velho que eu na época, queria ir para a África. No mesmo tempo que eu estava querendo ir para o Brasil, ele estava querendo ir para a África. E eu estava presente onde ele fez um discurso levantando fundos para ir trabalhar na África. Ele chegou a um ponto no sermão e ele disse: eu prefiro me queimar trabalhando ao me enferrujar fazendo nada. Entendeu o que eu falei? Ele foi para a África. E sabe, ele sofreu uma crise emocional lá. E eu sempre
sempre fiquei pensando, será que ele sofreu esse golpe emocional porque ele trabalhou demais e descansou de menos? Nós podemos trabalhar demais. Nós precisamos de descanso. E um bom descanso é uma forma de disciplina. Não permitir que eu trabalhe demais. Aí, eu vou terminar aí e eu vou ver se vocês querem fazer comentário ou pergunta. Posso fazer um comentário, Sr. Norton? Sim. Eu ouvi de um pregador uma vez que bons cristãos, bons líderes, não têm amantes, mas às vezes o trabalho é como se fosse um amante. E quando não descansamos, geralmente negligenciamos alguma área ou até a família. Uhum. Uma vez eu fui para um intensivo bíblico e nós tínhamos períodos de descanso, que era um momento em que a gente conversava uns com os outros e se descontraía, e participava desse grupo um irmão muito fiel, muito dedicado. E eu estava compartilhando alojamento com ele. E na hora do descanso, ele falou que o seguinte comentário: que perda de tempo ficar aqui descansando. Esse horário a gente poderia estar evangelizando alguém. Eu não concordo com esse irmão. Jesus mesmo descansou. Você lembra? Você lembra das vezes que ele levava os discípulos para um lugar, a um lugar à parte para descansar? Eu acho que trabalhar demais é um grande problema para muitas pessoas. Eu noto que quando eu estou no campo missionário e quando estou com um grupo de missionários ou obreiros nacionais, eu vou alargar aí para obreiros nacionais. Quando estou com pessoas que se dedicam corpo e alma o tempo todo ao trabalho da igreja, eles estão sempre falando sobre o trabalho. Se você está no carro, estão falando sobre trabalho. Se estão almoçando, eles estão falando sobre trabalho. Se estão descansando, estão falando sobre trabalho. Não descansam. E eu era a mesma coisa. Quando eu estava no Brasil, eu senti um peso de 1.000 toneladas nos meus ombros. E quando eu voltei aqui para os Estados Unidos, eu senti aquele peso levantado. Qual foi a diferença? Com quantos anos o senhor viu essa experiência, seu Norton? Com quantos anos o senhor veio que o senhor estava trabalhando exaustivo, que muitas vezes o líder pode acontecer dele fazer esse trabalho tão exaustivo que ele pode perder família, os amigos, ele pode não ter esses momentos de ter um momento com um amigo, ou porque falando, só vou trabalhar e impactar, mas ele pode se saturar também. Mas com quantos anos de experiência o senhor foi se conscientizar de que esse trabalho estava exaustivo, que poderia estar perdendo algumas coisas da vida? Mais ou menos 10 anos. Sim, isso. Mais ou menos 10 anos. Então, 10 anos, você vê quantos anos ele tinha. Mais de 70. 36 anos. 37 anos. Por aí. E antes disso, porém,
bem antes disso, minha esposa me chamou a atenção e disse: Norton, você tem 3 filhos. Ela está aqui na sala comigo, eu preciso contar a verdade, não é? Ela está aqui comigo. Estou escutando. Ela está escutando. Mas ela me disse: Norton, você tem 3 filhinhos aqui. E você sai de manhã, você volta à noite. Quando você sai, eles estão talvez dormindo ou mal acordado ou já na escola. Não sei exatamente o horário deles naquela época, mas ela disse: eu preciso de ajuda com esses filhos. E você não está aqui. Você está trabalhando. E ela disse: olha, se você não toma cuidado, os seus filhos não vão ser fiéis a Deus. Porque você não está tendo influência na vida deles. Você está trabalhando, fazendo boas obras. Eu estou aqui tentando ser pai e mãe, e eu não posso ser. Eu preciso de ajuda. E você precisa achar uma maneira de passar mais tempo em casa. E isso foi uma palavra que eu precisava ouvir. Eu não queria ouvir, mas eu precisava ouvir essa palavra. E eu diria isso também aos evangelistas, obreiros nacionais. Você não pode dedicar todo o seu tempo à igreja e negligenciar sua família. E o descanso para uma pessoa que gosta de trabalhar você tem que controlar o horário para que possa descansar. E talvez esse homem que falou assim com você, essa pessoa, Ranieri, talvez essa pessoa precise de conselho de como deixar ao lado o trabalho e descansar. Normalmente, bom, eu vou falar mais sobre descanso depois, mas é uma disciplina. Outra pergunta ou comentário? Muito bem. Então, vamos falar sobre o estudo. Vamos passar para outra lição. Vamos falar sobre o estudo. Até agora, eu só dei uma vista panorâmica daquilo que vamos estudar nas outras aulas. Agora, vamos começar a falar sobre uma disciplina, o estudo. E é muito importante. Eu tinha um amigo, professor, um senhor Lewis, Jack Lewis. Ele foi um grande professor. Ele tinha 2 PhDs.
E ele escreveu um artigo uma vez que foi maravilhoso, chamado o Ministério de Estudo. O Ministério de Estudo. E eu quero falar sobre o Ministério de Estudo. Algumas pessoas acham que o estudo não é trabalho. Mas para o obreiro, o estudo é muito importante. Eu gostaria de perguntar, me diga uma coisa, Zé Luiz, quanto tempo temos nessa sessão aqui? Então, nós precisamos encerrar, então, a gente tem até meio-dia, daí a gente pode recomeçar amanhã às 9 horas com o devocional e às 9h35, 9h40, continuando desse ponto em que o senhor está falando. Faltam 4 Ou seja, minutos até meio-dia. 4 minutos. Isso, faltam 4 minutos. Né? Eu tenho 4 minutos. Correto. Ok, deixe-me falar alguma coisa sobre o estudo e nós Sim. vamos pegar aqui amanhã. Eu tive um diácono que me criticou severamente uma vez. Eu estava trabalhando numa congregação e cada vez que ele passava pelo prédio, o meu carro estava lá. Eu estava no meu escritório. Ele foi, sem falar comigo, ele foi falar com os presbíteros. Ele disse que ele achava que eu estava estudando ou eu estava passando tempo demais no escritório. E eu deveria estar evangelizando, deveria estar fazendo outras coisas, mas fora da oficina. Eu perguntei a ele, mas quando é que eu vou estudar? Quando é que eu vou preparar minhas lições? Ele disse, no seu dia de folga. Você prepare as suas lições no seu dia de folga e no fim de semana. Mas você não deveria passar tanto tempo no escritório. Esse homem foi um amigo meu, mas eu não concordei de forma alguma com esse diácono. E na frente dos presbíteros, eu falei que eu não concordava. E eu falei com o diácono, eu disse, se você acha que eu não estou trabalhando porque você pode ver o meu carro na frente do escritório, eu vou esconder o meu carro e você vai pensar que estou trabalhando. E os presbíteros, graças a Deus, não deram muito ouvido àquela crítica. Mas só para ilustrar, algumas pessoas não consideram o estudo como trabalho. Mas eu quero dizer aos estudantes de Ser Cris, vocês estão trabalhando. Obrigado, senhor Norton. Estudam. É seu ministério atualmente. É seu trabalho, o seu serviço. E o estudo que você faz agora vai ajudar você a vida inteira. Eu posso afirmar isso. Eu tenho 86 anos. E eu estou usando não só os estudos que eu fiz com 20 anos, mas eu estou ainda usando estudos que eu fiz com 20 anos.
seu trabalho é estudar. É uma disciplina. E se você segue essa disciplina, esse estudo vai ajudar você a se tornar mais como Cristo. Vamos falar mais sobre isso amanhã. Ok, muito obrigado mais uma vez, Sr. Norton, pelo privilégio que o senhor nos dá de desfrutarmos da sua companhia, das suas palavras, né? Externe aí para a dona Jane nosso agradecimento por esta manhã. Então, amanhã a gente recomeça às 9 horas da manhã, então, com um devocional e logo em seguida, depois de um pequeno intervalo, as aulas, ok? Amém. 9 horas.